Ainda a pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, aponta que 54% dos brasileiros são contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da condenação por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Outros 39% defendem a ideia. 2% afirmam ser indiferentes e 4% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro com 2.025 pessoas em 113 municípios do país. A margem de erro, 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Sobre esse assunto, a gente traz aqui para a conversa o Diogo da Luz, que vai comentar os principais temas hoje junto com a gente. Diogo, queria te ouvir aí em cima desse resultado do Datafolha, que é o que a gente trouxe aí mais recente, com 54% entendendo que o Congresso não tem que aprovar uma anistia que beneficie Jair Bolsonaro. Lembrando que lá atrás, quando começou a se falar disso, dizia-se que a anistia seria para as senhoras que estavam com Bíblia na mão, os senhores que estavam, de um modo, protestando pacificamente no 8 de janeiro e não englobava Jair Bolsonaro. Isso passou a ganhar atração recentemente, pouco antes do julgamento, e imagina se na semana que vem a gente vai ter muito mais em cima disso. Como é que você vê essa pesquisa, Diogo? Muito bom dia, Roberto Donato, Márcia Dantas e essa maravilhosa audiência que nos acompanha. Um ótimo domingo. De fato, Roberto, a gente vê aqui no Brasil há um hábito muito recorrente de, diante de um erro, tentar fazer um remendo que acaba sendo outro erro. A anistia não é a melhor das soluções. A anistia, é preciso entender, seria como apagar o momento da nossa história, fazer de conta que nada aconteceu e sabemos que houve. O grande erro nesse julgamento, na verdade, são 2. O primeiro, não deveriam ter ocorrido no Supremo Tribunal Federal, de tal forma que todos os que viessem a ser condenados pudessem recorrer a uma segunda instância e ter a chance de reverter essa decisão. Isso é muito importante, está na Constituição, está nos direitos internacionais, inclusive na legislação brasileira. Precisava ser cumprido. E a segunda coisa também importante é que tentativa não é planejar, não é aquilo que fiz. Primeiro, foi o chamado crime impossível. Mesmo as invasões que houve, logicamente, têm que ser punidas como invasões, não tentativas de golpe. Era impossível se concretizar um golpe com aquelas invasões do 8 de janeiro. E os planejamentos feitos pelos membros do governo, altamente condenáveis do ponto de vista político, sem dúvida alguma, não chegaram a ser crime, porque não foram as vias de fato. E só quando se começa a fazer os atos de fato, os atos executórios, que no Brasil é considerado crime. Então deveriam ir no Código Penal, esclarecer esses artigos de lei que teriam sido tipificadores para o golpe de Estado e resolver a questão na origem. E também acertar com o Supremo Tribunal Federal os seus limites na hora dos julgamentos. Isso seria o correto a fazer. Agora, Diogo, de que forma você analisa esses números do Datafolha? Você acredita que existe uma resposta mesmo da população contra a anistia? E de que forma o governo, na sua análise, pode usar esses números para dar uma alavancada também na popularidade do presidente Lula? São 2 pontos distintos, na minha opinião, Márcia. Primeiro, sem dúvida, o que a população está dizendo é que ela está cansada de políticos de uma maneira geral. Ela tem a percepção que todos, ou praticamente todos, estão envolvidos não só com corrupções, mas também com abusos de poder. Então, quase sempre que um político for condenado, a população haverá de aprovar, independendo daquilo que ele de fato tenha feito, porque ela sabe que quase ninguém sem ter feito algo de muito errado, na visão popular. Esse é um ponto. O outro, o governo me parece que já tirou o cacife político que poderia tirar disto. Daqui para frente, não vejo o que o governo Lula possa crescer em função deste assunto. Mas o fato é que, sem dúvida, o bolsonarismo tende a ficar enfraquecido depois da prisão de Bolsonaro.